Cristal apresenta Sudoeste Notícias. Jornalismo a serviço de Itapeva e região. Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. A região em destaque. Olá, tudo bem com você? Hoje é terça-feira, 12 de maio. Eu sou Eliana Chueri e este é o Sudoeste Notícias. Eu sou Lima Júnior e a partir de agora você confere por aqui as principais notícias de Itapeva e de toda a nossa região. Manchetes do dia. E vamos aos destaques da edição de hoje. Olha só, o secretário do Meio Ambiente, Chico Ferreira, atendendo uma denúncia feita por um ouvinte do Sudoeste Notícias, fez a análise da água do rio Taquari e não encontrou sinais de poluição. O gerente divisional da Sabesp, Júlio Hernandes, falou com nossa reportagem sobre as obras da rua José Pedro de Oliveira Campos, no Jardim Beija-Flor, e também sobre o motivo da falta de água no bairro de Cima, ocorrida neste final de semana. O vereador Júnior de Itararé falou com a empresária e diretora do Grupo Cristal de Rádios, Terezinha da Paulina, sobre a situação da saúde e da educação no seu município. Itapeva pode ser incluída no Circuito Estadual de Turismo Religioso. Secretaria Municipal de Cultura oferece oficina gratuita de cinema em Itapeva. Capitão Costa Mendes, comandante da Polícia Militar de Itapeva, apresentou um balanço sobre os índices de furtos a residências, estabelecimentos comerciais e veículos ocorridos no mês de abril. O Corpo de Bombeiros de Itapeva foi acionado para uma ocorrência no bairro Itapeva E. Alguém deixou uma panela esquecida no fogo e, por sorte, ninguém ficou ferido. O sargento Caiares falou com a nossa reportagem sobre o fato. A enfermeira Kelly Keiko, da Vigilância Epidemiológica do município, faz um balanço sobre o dia da vacinação contra a gripe, que aconteceu no sábado. Ela também falou sobre a vacinação contra o HPV. A professora de inglês, Estefânia Costa, fala sobre a facilidade que as crianças têm de aprender outra língua até os 12 anos, quando as janelinhas da inteligência estão totalmente abertas. Estas e outras informações agora no Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. A região em destaque. Sustentabilidade. Na edição do Sudoeste Notícias desta segunda-feira, 11 de maio, divulgamos a denúncia de um morador do Jardim Brasil que procurou nossa reportagem para denunciar que está havendo despejo de substância oleosa no rio Taquari. Inclusive, ele trouxe uma amostra d'água recolhida por ele mesmo. Então, nós entrevistamos o secretário do Meio Ambiente, que é o Chico Ferreira, né? Ele fez a análise da água do rio Taquari e não pode afirmar se há ou não poluição devido à cheia do rio, por conta da forte chuva que caiu em Itapeva no último domingo. No entanto, ele diz que fará o monitoramento não apenas do rio Taquari, mas de todos os outros que passam por nossa cidade, para saber a quantas anda a qualidade da água em Itapeva. Vamos ouvi-lo. Assim que eu recebi a denúncia, eu solicitei aos fiscais para efetuar uma vistoria no local. Eles fizeram coleta do corpo da água e não foi identificado mancha de óleo. Esse fato está relacionado ao grande volume de chuva e o que acontece? Aumentou o volume de água. Você pode até observar, se for hoje lá no rio Taquari, você vai ver um volume muito grande de água, e o que a gente diz de água suja, né? Água suja por conta da chuva, né? A mancha provavelmente ela deva ter sido escarreada pela própria água, pela força da água. A proposta é a gente fazer monitoramentos, inicialmente fazer esses monitoramentos, né? Porque existem várias possibilidades de impacto, né? Pode ser esse derivado do petróleo, né? Um óleo combustível, pode ser matéria orgânica, como pontos isolados de esgoto, né? E outras possibilidades de ocorrência, né, de resíduo, né, como resíduo da agricultura e tudo mais. Então a gente vai fazer esse monitoramento, né, nos locais de fácil acesso, que é o caso, por exemplo, de pontes, né, com coleta. A gente vai fazer a coleta do corpo d'água, né, da água, e vamos mandar para análise. O foco, ele é de pontos difusos, né, ou seja, você tem uma dificuldade para encontrar o gerador, né, mas a gente faz essas coletas de vários pontos, né, na medida em que a contaminação ela é maior ou menor, você tem a possibilidade de estar se aproximando desse foco.
entendeu? Para a gente encontrar quem que são os geradores, quem está lançando esse resíduo, né? E a gente tomar uma providência baseada na nossa legislação. Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. A região em destaque. Atenção, moradores do Jardim Beija-Flor. O gerente divisional da Sabesp, Júlio Hernandes, falou com nossa reportagem sobre a situação da rua José Pedro de Oliveira Campos, que fica aí no seu bairro. Segundo ele, a obra será concluída ainda esta semana e vai servir para abastecer 400 residências nas proximidades. Vamos ouvi-lo. Está acontecendo uma obra lá, né? Onde será levado uma adutora para a próxima implantação de 400 casas naquele bairro, né? E a obra, nós não terminamos a obra, não concluímos a obra ainda. Há necessidade agora da reposição do pavimento, mas eu não estou tendo condições de terminar o serviço por conta da umidade do solo, senão não vai ficar bom. Eu tenho que esperar secar um pouquinho. Quem sabe amanhã a gente consiga avançar alguma coisa lá. Se chover, vai piorar a situação. Mas eu estou atento, nós vamos tentar dar uma melhoria no buraco que está lá, né? Mas a obra, eu quero deixar bem claro, ela não está pronta ainda. Nós estamos em fase de obras, ok? Ok, seu Júlio, tomara que não chova então, né, para não piorar mais ainda a história. Bom, ele explicou também o motivo da falta d'água no bairro de Cima, ocorrida neste final de semana. Confira. Nós deparamos com uma adutora de grande porte rompida na vicinal Mário Covas. Naquele local a adutora ela está numa profundidade muito grande, em torno de 3 metros. Nós teremos que abrir uma vala lá para acessar essa adutora, para recuperar essa adutora. Eu acredito que esse serviço entre à noite para garantir o abastecimento para a população. Nós teremos que terminar hoje ainda esse serviço. Estamos com 10 homens lá, máquinas, caminhões, para tentar recuperar essa adutora ainda no dia de hoje. Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. A região em destaque. Política. Quais são as condições básicas para um ser humano viver bem e plenamente? Quais são as primeiras coisas que você pensa? Todo mundo concorda que a saúde e a educação estão entre os quesitos primordiais? O presidente da Câmara de Itararé, vereador Dr. Júnior, conversou com a empresária e diretora do Grupo Cristal de Rádios, Terezinha da Paulina, sobre a situação da saúde em Itararé. Ele comenta sobre a dívida que a Santa Casa daquele município tem. Confira. Nós temos um problema gravíssimo na saúde em Itararé, que é a nossa Santa Casa. Infelizmente, a Santa Casa de Itararé, a exemplo de outras Santa Casas do nosso estado, do nosso país, sofre com uma intervenção que já se prolonga há anos, há quase 10 anos, né? E com uma dívida impagável. Hoje Itararé tem uma Santa Casa que infelizmente caminha, né, com uma dívida que muito lhe atrapalha, dificulta o benefício de recebimento de convênios, nós não dispomos de certidão negativa de tributos, o que faz com que a Santa Casa sobreviva quase que exclusivamente de um repasse que é feito pela administração. Temos um prédio fantástico, o hospital nosso é um prédio excelente, mas que infelizmente vem sendo subutilizado em razão dessa falta de convênio, dessa falta de recursos por parte tanto do governo estadual quanto do governo federal. Tivemos o rompimento do convênio com o IANSP, que também é uma outra necessidade muito grande, que Itararé precisa, a retomada desse convênio, mas por questões também de débitos, de inadimplência, nós tivemos o rompimento do convênio. A saúde pública, com toda a dificuldade que os municípios vêm enfrentando, a prefeita tem tentado, tem buscado soluções, mas a exemplo de todos os municípios, a saúde sofre e sofre bastante. E os postos de saúde, todos têm médicos, especialistas? Temos dificuldade em contratação de médicos, principalmente em razão do valor dos honorários médicos, né, da disputa que tem havido muito nas cidades da nossa região em termos de valores de remuneração do médico. Nós temos sofrido. Recentemente recebemos agora 2 ou 3 profissionais do programa Mais Médicos, né? Mas isso ainda é insuficiente para suprir toda a nossa demanda. Se a saúde vai mal das pernas em Itararé, segundo o vereador Dr. Júlio, a educação vai de vento em popa e tem mais coisas boas para acontecer. Vamos ouvi-lo. A nossa educação também tem sido referência no
no estado, né? O ano passado atingimos um alto índice no IDEB, o que também nos trouxe uma satisfação muito grande, e com a dificuldade que a nossa região tem, com tudo isso a gente tem conseguido avançar também nesse aspecto. Itaré hoje alcançou índices aí que muito satisfatórios, que não estavam previstos para serem alcançados no ano de 2014. Se não me falha a memória, seriam índices possíveis para 2016, já foram atingidos no ano passado. Também isso nos deixa muito felizes, nos deixa muito alegre, porque um povo, né, precisa da educação, o povo precisa ser alfabetizado. Nós precisamos trabalhar cada vez mais como homens públicos para que o nosso jovem, para que o nosso adulto, seja ele lá quem for, tenha a oportunidade de ingressar numa universidade, tenha a oportunidade de fazer um ensino fundamental, um ensino médio, né? E isso tem acontecido de uma forma bastante contundente, que tem nos deixado bastante felizes. Nós temos a ETEC, que faz um trabalho fantástico, né? Essa é uma conquista do governo anterior, junto ao governo Alckmin, né? E a ETEC tem sido referência também na nossa cidade e na região. O nosso desejo é que nós possamos um dia estar trazendo uma FATEC, uma Faculdade de Tecnologia, também para Itararé. Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. A região em destaque. Educação. Crianças até os 12 anos têm mais facilidade para aprender uma nova língua. Segundo a professora de inglês e espanhol, Estefânia Costa, isso acontece porque a parte neurológica da criança ainda está em desenvolvimento. Qual a idade certa para meu filho aprender uma nova língua? Esta é a pergunta feita por milhares de pais quando o assunto é a formação pedagógica da criança. Segundo a professora de inglês e espanhol, Estefânia Costa, não existe uma idade certa, porém, a mais indicada para inserir o filho em uma escola de idiomas é aos 3 anos de idade ou, de preferência, antes dos 12 anos. A criança, na verdade, até os 12 anos de idade, ela tem uma capacidade imensa de internalizar o inglês ou qualquer outra língua estrangeira, além da língua mãe. Tá? Então, é uma fase onde a parte neurológica da criança está se formando, está se desenvolvendo, e nessa fase, durante esses anos, a partir de quando a criança é um bebê, realmente, ela tem essa facilidade de aprender línguas estrangeiras e fazer com que todas elas se tornem a primeira língua da criança. Não só o inglês, quanto o português, o espanhol, qualquer língua que ela seja exposta, ela irá aprender, de acordo com o que elas ouvem dos adultos, é claro. Existe idade para aprender inglês? Não existe, né? Mesmo dos não alfabetizados, que é o caso que a gente trabalha hoje em dia, até adultos, terceira idade, não existe idade. A terceira idade, ela tem um pouco mais de dificuldade para aprender inglês, como que é? Eles têm um pouco mais de dificuldade para aprender, sim. São indivíduos formados que falaram a vida inteira e foram expostos a vida inteira a uma única língua. E, de repente, ficar exposto a outro tipo de linguagem é um pouco mais complicado. Mas tem que ter uma técnica especial de ensinar essas pessoas e eles aprendem. Talvez não com a perfeição de uma criança, mas eles aprendem sim, e adoram. Entre os 0 anos e os 12 anos, qual a idade mais recomendada para colocar o filho no inglês? A partir dos 3 a 4 anos. Antes isso é um pouquinho mais complicado, né? Porque as crianças realmente às vezes nem vão para a escola ainda, até os 3 anos de idade, ou 2, né? Mas assim que a criança já começa a falar, já pode começar a fazer inglês. Hoje em dia existem alguns trabalhos acadêmicos realmente que falam sobre isso, né? Colocar a criança na escola de inglês desde o começo é algo real, é algo necessário ou é algo bonitinho? Não é bonitinho pelo estudo todo feito até em universidades americanas e inglesas, né? Que demonstram realmente que a criança exposta desde o comecinho da vida ali a uma segunda língua, primeiro, faz com que essa criança possa ser fluente em menor tempo do que um adulto. Segundo, isso auxilia em outras áreas, em outras questões das crianças. Quando você aprende uma outra língua, o cérebro trabalha umas áreas que não trabalhariam, não ficariam tão ativas se essa criança não fosse exposta a uma segunda língua. Então isso auxilia também no aprendizado de
matemática, na escola, de educação física, tudo, né? O cérebro fica realmente mais ativo. Aprender inglês desde criança, lá na frente, em que isso vai ajudar na vida dessa criança quando adulta? Primeiro que hoje em dia, os adultos atualmente estão sofrendo com a questão do mercado de trabalho. Não é mais algo desnecessário ou um plus saber inglês para um emprego. Hoje em dia é algo mandatório. Você tem que ter um nível pelo menos intermediário para poder conseguir uma vaga na empresa dos teus sonhos, né? Não estou nem falando de grandes empresas multinacionais, não. Desde as menores até, claro, as multinacionais. Segundo, a questão cultural. Não é só saber uma segunda língua, é você conhecer questões culturais de países que falam essas línguas. E a terceira, quem não gosta de viajar, né? Hoje em dia a gente tem um acesso mais fácil a viagens internacionais e eu tenho muitos casos de pessoas que chegam pra mim: Estefânia, pelo amor de Deus, acabei de voltar de uma viagem, fui pra Miami, não sei, e não sabia nada que o cara no aeroporto estava dizendo, não sabia fazer check-in no hotel. Então a gente, quando fala de inglês ou espanhol, estamos falando não só de saber uma segunda língua, mas formação de pessoas. Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. A região em destaque. E teve início nesta segunda-feira, 11 de maio, em Itapeva, as atividades em comemoração à 4ª Semana da Engenharia Civil, promovida pelo CAEC, Centro Acadêmico de Engenharia Civil da FAIT de Itapeva. O evento será realizado durante toda a semana, a partir das 7 da noite, na sede do Clube de Campo de Itapeva, e contará com a presença de grandes nomes da engenharia civil. Hoje, por exemplo, a palestra será ministrada pelo engenheiro e escritor Manuel Henrique Campos Botelho, o autor da coleção Concreto Armado Eu Te Amo. É mole o nome da coleção, Lima Júnior? Gostou? Ele é o autor mais lido na engenharia civil e arquitetura e tem mais de 120 mil livros vendidos. E o Sudoeste Notícias entrevistou o professor Aelson Paiva, coordenador do curso de engenharia civil da FAIT de Itapeva, que falou sobre o evento. Confira. E o evento hoje começa às 19 horas. É no na sede do Clube de Campo, com a palestra do autor do livro Concreto Armado Eu Te Amo. O tema da palestra é Evolução da Técnica de Construir. O palestrante é o autor do livro, que é o engenheiro Manuel Henrique Campos Botelho. É um dos livros de concreto armado mais vendidos no Brasil, mais usado praticamente em todas as faculdades, né? E mais vendido no Brasil inteiro. Inclusive está vindo gente de outras cidades também, não só o pessoal da FAIT, mas como da Escola Técnica. Está vindo arquitetos pessoas de escolas lá de Capão Bonito, porque esse palestrante ele é bem conhecido e é famoso pelo livro, né? Que é o livro mais usado no Brasil. É um evento aberto para o público da área de construção, que inclusive está atraindo profissionais da região de Capão Bonito, de outras cidades aqui da região, né? E profissionais do CREA, profissionais da engenharia civil da cidade também. Amanhã nós temos o engenheiro Luiz Cavani falando sobre obras públicas, ex-prefeito aqui da cidade. E logo depois do Cavani nós vamos ter um pessoal da Eletro com a palestra sobre segurança de trabalho e gestão de pessoas. O técnico de segurança do trabalho, William Almeida. Amanhã nós temos uma palestra bem interessante também, com o pessoal da Eletro também, sobre cidades inteligentes, energia sustentável, com o engenheiro Matheus Lourenço. E na sexta-feira nós teremos o encerramento e a palestra final da Vedacity, Impermeabilizações Flexíveis para Obras, com o palestrante Fernando Venâncio. Todas as palestras são às 7 da noite, na sede do Clube de Campo, em Itapeva, é aqui pertinho da FAIT mesmo, né? Quem quiser participar, o evento é aberto para o público, né? As inscrições podem ser feitas na hora, por palestra também, é só procurar na portaria lá e fazer a inscrição na hora. Gostaria de agradecer os alunos que compõem o CAEC, que é o Centro Acadêmico de Engenharia Civil, que colocaram todo o empenho aí para a realização desse evento. É um evento organizado praticamente pelos alunos, eles que contactaram todos os palestrantes, selecionaram o pessoal para as palestras, então eles estão de parabéns, o presidente do CAEC, o Misael, o vice, o Ederson, e os outros alunos que compõem esse time aí. Gostaria muito de agradecer o empenho de todos eles e todos os colaboradores que
que de uma forma indireta colaboraram com o evento. E olha só, gente, a Semana da Engenharia é aberta a toda a comunidade, não precisa ser engenheiro não para participar, qualquer pessoa pode participar, falou? Os interessados podem fazer a inscrição no local do evento, que é lá no Clube de Campo de Itapeva. Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. A região em destaque. Itapeva pode ser incluída em circuito estadual de turismo religioso. Cerca de 6 municípios da região serão contemplados no projeto. A Igreja Matriz de Itapeva, além de ser um cartão postal do município, pode se tornar rota de turistas daqui a algum tempo. Isso porque o governo do estado pretende incluir nosso município em um circuito estadual de turismo religioso. Além de Itapeva, os municípios de Coronel Macedo, Itaporanga, Itararé e Guapiara também serão contemplados. De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura de Itapeva, secretária Setembrina de Oliveira, as reuniões e conversações sobre o assunto acontecem periodicamente. Confira. Teve algumas reuniões, inclusive o mês passado e este mês foi lá em Itaporanga, né, no mosteiro, na abadia lá. Então existe toda uma organização já para que esse turismo religioso seja contemplado pelo governo do estado como um circuito mesmo. Então nós temos Itapeva, nós temos a catedral, a Igreja do Carmo, lá do Asilo, e a Capela do Pilão d'Água, que são históricas e são tombadas como patrimônio histórico, né? Nós temos a abadia lá, né? O mosteiro, que é maravilhoso, e agora tem uma construção que já começou do Santuário de Nossa Senhora da Ajuda, lá em Guapiara. Então a gente está atento, a gente está indo em todos os movimentos, porque o interessante desse movimento, Felipe, é que ele começou das próprias comunidades. Então quando chegar mesmo, já tem uma primeira conversa com o governador, então quando chegar na mão do governador, a proposta do roteiro, ela já vai estar assim praticamente funcionando, que na verdade já existem os produtos, vamos dizer, os produtos turísticos já existem. O que a gente tem que fazer é organizar tudo isso. A Folia do Divino é fortíssima na nossa cidade. Ribeirão Branco tem a Catira, tem São Gonçalo, tem muita coisa religiosa por aí. E o nosso bispo Dom José, ele é muito interessado em cultura, e a questão da cultura, do folclore, enfim, e o Dom José está dando muito apoio. Então o que nós queremos? Fazer o trabalho de base e chegar no governador com tudo já organizado. Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. A região em destaque. E a Secretaria Municipal de Cultura oferece ainda oficina gratuita em Itapeva. As aulas serão ministradas pelo crítico de cinema Pedro Maciel Guimarães. A Secretaria de Cultura e Turismo de Itapeva, em parceria com Ponto Miss e o governo do estado, trouxe para a nossa cidade a oficina Os Atores na História do Cinema. As aulas serão ministradas pelo crítico de cinema Pedro Maciel Guimarães, que tem formação no Brasil e na França. A secretária Setembrina dá mais informações sobre a oficina. Vamos ouvi-la. Essa semana nós temos no dia 13, temos uma oficina que se chama Os Atores na História do Cinema. É uma oficina que faz parte dos Pontos Miss, que é uma parceria com o governo do estado. E essa oficina vai ser ministrada pelo Pedro Maciel Guimarães. Ele é crítico de cinema e tem formação em história e estética de cinema e audiovisual. E ele fez o mestrado e o doutorado dele na Sorbonne, em Paris. Então ele tem um baita de um currículo, é maravilhoso. Essa oficina, ela vai ter um componente muito diferente. Ela, através dos filmes de todos os tempos que vão ser exibidos, o pessoal vai ter como trabalhar em cima da participação dos atores mesmo. Como que foi através dos tempos a atuação do artista no cinema, no audiovisual de maneira geral, né? Então, os atores vão ser aqui os protagonistas
desta oficina. Então é muito interessante. Nós tivemos na semana passada uma oficina de selfie que foi muito interessante, e essa também. Então quem participa dessas oficinas já tem um currículo a mais para estar se entrosando no Festival Pop, né? Então é muito importante. A partir dos 16 anos nós temos 40 vagas e as inscrições são feitas aqui mesmo na secretaria, no calçadão Doutor Pinheiro, número 338. As oficinas vão ser no horário das 18 às 22h30 horas. 40 vagas, ainda tem vagas, viu, Felipe? Então não tem custo nenhum, é totalmente gratuita, não precisa nenhum material, nada, é tudo proporcionado pelo grupo mesmo. As inscrições são gratuitas e a oficina acontece nesta quarta-feira, 13 de maio, no Complexo Cultural Newton de Moura Mizel. Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. A região em destaque. Saúde. A enfermeira Kelly Keiko, coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município, fez um balanço sobre o dia D da vacinação contra a gripe, que aconteceu neste sábado, 9 de maio. Confira. Nós atingimos a meta que seria preconizada até sábado, né, pelo Ministério da Saúde. Porém, nós temos ainda muito para estar vacinando, né, dos grupos prioritários, que seria a gestante, a puérpera, a pessoa com 60 anos e mais, a criança de 6 meses a menor de 5 anos. Nós temos em torno ainda para estar vacinando, Felipe, de 14 mil. Então falta bastante ainda. Espero que continue a procura nos postos de saúde, como foi semana passada, inclusive sábado. Procura foi bastante, e que continue até o dia 22, quando é o término da campanha. Quem quiser ser vacinado, como que deve fazer? Procurar o posto de saúde mais próximo da sua residência. É importante isso, Felipe, para cada unidade saber, né, que vacinou a sua população. Por exemplo, eu moro no São Camilo, eu vou no meu posto São Camilo, né? Das 8 às 17 horas. Todos os anos, né, o grupo prioritário tem direito à vacina. Isso ajuda na redução de pneumonia, internações, principalmente crianças, né, as pessoas com 60 anos e mais. Então, isso é importante. Nós temos essa semana e semana que vem. Está correndo nos postos de saúde. O HPV pode ser transmitido pelo contato direto com a pele nas relações sexuais. Recentemente foi lançada uma vacina que previne a infecção pelo HPV. Ela protege contra os subtipos 16 e 18 de alto risco para o câncer de colo do útero e contra os subtipos 6 e 11, responsáveis pelo aparecimento dos condilomas acuminados, verrugas conhecidas popularmente como cristas de galo, nos genitais masculinos e femininos. A enfermeira Kelly também falou sobre a vacinação contra o HPV em nossa cidade. Vamos ouvi-la. Nós já tivemos início no dia 3 de março, estava para acabar final de abril. Como a adesão foi muito baixa pelas adolescentes de 9 a 11 anos, a campanha continua ainda no estado de São Paulo, inclusive aqui no município de Itapeva. Aquelas adolescentes com 12, 13 anos que não tomou ano passado, pode e deve estar se imunizando contra o papilomavírus humano, que seria o HPV, para prevenir o câncer de colo de útero. Então é importante as mães que não aderiram na escola que nós fizemos em março, que procurem a unidade de saúde mais próxima para estar imunizando essas adolescentes até o dia, no mesmo período da campanha da gripe, que seria até 22 de maio. Tá certo, Kelly. Ouviram bem, meninas? É para ouvir, digerir e se cuidar, hein? Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. A região em destaque. Dia das Mães é celebrado na maternidade da Santa Casa de Itapeva. Pois é, no último sábado, 9 de maio, véspera do Dia das Mães, as mamães internadas da maternidade da Santa Casa de Itapeva receberam a homenagem do grupo formado por membros da Igreja Presbiteriana Central de Itapeva. Além de uma simples oração, as mamães também receberam uma Bíblia e um kit contendo produtos de higiene e roupinhas para os bebês. E o grupo aproveitou ainda para homenagear a equipe de enfermagem, cuja data alusiva à profissão comemora-se hoje, dia 12 de maio. O pastor Wesley fez uma oração pedindo bênçãos aos colaboradores que atuam na Santa Casa, e especialmente para a equipe de enfermagem que assiste o paciente em todas as suas necessidades. Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias.
A região em destaque. E já que tocamos no assunto, nós da equipe do Sudoeste Notícias queremos parabenizar a todos os enfermeiros pela data de hoje. Isso mesmo, Lima Júnior. Olha só, gente, o dia 12 de maio foi escolhido para Dia Internacional da Enfermagem por ser a data de nascimento de Florence Nightingale, considerada a mãe da enfermagem moderna. Florence, da nacionalidade inglesa, nasceu em Florença, na Itália. Aos 17 anos, decidiu ser enfermeira, acreditando ter um chamado de Deus para fazer enfermagem. Foi na Guerra da Crimeia, em que o Reino Unido participou entre 1853 e 1856, que o seu trabalho se tornou mais conhecido e ela foi chamada de Dama da Lâmpada, instrumento que ela usava durante a noite para ajudar os feridos. Florence fundou a primeira escola de enfermagem secular do mundo na Inglaterra em 1860. Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. A região em destaque. Polícia. O capitão Costa Mendes, comandante da 1ª Companhia de Polícia Militar de Itapeva, em entrevista à nossa reportagem, fez um balanço sobre os índices de furtos a residências, estabelecimentos comerciais e veículos ocorridos no mês de abril e dá dicas de como prevenir e nos proteger nessa situação. Vamos ouvi-lo. Boa tarde, rádio ouvintes do Jornal Sudoeste Notícias. Eu gostaria mais uma vez de lembrar a população a respeito do furto de veículos, furto de objetos, furto de residências principalmente. Nós encerramos agora o levantamento do mês estatístico, no mês de abril. Realmente os índices ainda estão bastante altos. Então vale mais uma vez lembrar aí a população a respeito do furto interior de veículos, que é o que tem a maior incidência criminal. Então, a maioria dos casos, o proprietário falou que realmente deixou o veículo aberto. Então, as portas abertas ou a janela aberta, e ali é furtado pequenos objetos, como bolsas que estavam à vista, celulares que estavam à vista do infrator. Sempre lembrando de conferir realmente, ligou o alarme, mas vá ver se realmente o vidro levantou. Muitos casos têm acontecido desta forma. Uma outra lembrança é a respeito do furto de residências. O pessoal está deixando a porta aberta, a janela aberta. Então são cuidados mínimos que o proprietário tem que ter. No mês de abril já foram 85 casos registrados. Nem todos são registrados realmente, mas os que já foram registrados foram 85. É quase 3 furtos de residência por dia. Um outro delito que começou a voltar também é o furto de estabelecimentos comerciais, principalmente na área central. Então ela migrou da área residencial para a área comercial durante a madrugada. Então a Polícia Militar está intensificando o policiamento preventivo nesses locais, porém ainda se observa algumas facilidades da população, do proprietário daquele estabelecimento. Então, pessoal, vamos procurar fazer a prevenção própria, colocar trancas mais eficazes, colocar grades nas janelas, porque realmente a facilidade que o infrator está tendo, e muitas vezes menor de idade está tendo, tem proporcionado que esses infratores tenham acesso aos objetos. São objetos de pequeno valor econômico. É uma realidade. Porém, há um incômodo. Ninguém gosta de chegar em sua residência ou seu estabelecimento comercial e estava lá a porta arrombada e levaram R$10. Alguns casos, pequenos objetos como camiseta ou uma bolsa. Enfim, são pequenos objetos. Mas incomoda saber que realmente alguém entrou dentro da sua residência ou do seu estabelecimento comercial. Então, vale a dica aí de colocarmos alarme nas casas, alarme nos veículos, reforçar as portas, principalmente a porta da cozinha, que é aquela que fica aos fundos normalmente, e os infratores estão tendo acesso não pela porta da entrada, da porta da sala, que é normalmente a mais bonita, mais reforçada, e sim aquela porta que você não dá muito valor, que é a porta da cozinha. Então vamos ter atenção a esses detalhes, porque realmente os infratores estão tendo facilidade. Eles não querem trabalho. Se você coloca um muro um pouco mais alto ou uma cerca elétrica, muitas vezes, o infrator não vai acessar essa casa. Ele quer a facilidade.
Então ele vai atrás das casas que estão com portões abertos. São inúmeros casos aqui em Itapeva e região. O policial está lá, vai lá, bate palma, aciona o proprietário e ele acaba reconhecendo que esqueceu o portão aberto. Sempre que desconfiarem de qualquer situação, de qualquer pessoa, acione imediatamente a Polícia Militar através do telefone 190, telefone de emergência, e a gente procurará atendê-los o mais rápido possível. Conte sempre com a mão forte e amiga da Polícia Militar. Pois é, gente, falando em segurança, uma panela esquecida no fogo pode ter sérias consequências, sabia? Aconteceu em uma casa no Itapevaê na noite de ontem e, por sorte, ninguém ficou ferido. O sargento Caiares, do Corpo de Bombeiros, falou com nossa reportagem sobre o fato. Confira. Chegou para nós como um incêndio em residência. No local, nós verificamos que era uma panela que foi esquecida ao fogo, né? A senhora deixou a panela e saiu de casa com o fogo aceso. E aquilo gera muita fumaça, né? E pode até se tornar realmente um grande incêndio. Mas a vizinhança visualizou e chamou o Corpo de Bombeiros, deslocamos para lá e verificamos apenas a fumaça. Aí o proprietário também já tinha sido avisado e retirou a panela e ventilou o local. Realmente muita fumaça, tóxica, né? Pelo alimento ali que foi queimado, e apenas a ventilação, sem danos materiais. É uma ocorrência comum esse esquecimento de panela em fogo. Hoje em dia, com essa correria do mundo, né, tem que tomar muito cuidado com essas coisas, principalmente por causa da fumaça. Se tem alguma criança ou até um animal no interior da residência, podia até levar a óbito devido à intoxicação pela fumaça. Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. A região em destaque. E termina aqui a edição de hoje do Sudoeste Notícias, que volta amanhã com mais informações de Itapeva e de toda a nossa região. Continue participando, enviando sugestões, denúncias, fotos, vídeos ou depoimentos pelo WhatsApp 15 99672 4210 ou 15 99692 0468. Ou ainda por mensagens inbox na nossa fanpage facebook.com/Sudoeste Notícias SP. Confira no próximo sábado, 16 de maio, no Sudoeste em Pauta, que vai ao ar ao meio-dia, a entrevista com o presidente do Lar Vicentino, André Araújo. E nós do Sudoeste Notícias desejamos a você então uma ótima terça-feira. Um grande abraço e até amanhã. Você ouviu Sudoeste Notícias, a região em destaque.